Tem. Ei, boa noite! Que felicidade gravar essa aula para vocês ao vivo. Estou aqui, Joyce Vasques, com Edilane Ribeiro, minha parceira querida, para nós fazermos a nossa aula ao vivo, que é parte do curso Família Afinada, que a gente tornou disponível há 15 dias, mais ou menos, né? Lá no nosso canal do Telegram. Quem estiver ouvindo e ainda não estiver no nosso canal, @Movimento Educacional e Familiar. A gente vai trazer um canal muito bacana para vocês, com muitas dicas. E nós começamos com o curso Família Afinada. Esse curso, para a gente se apresentar aqui, ele faz parte da nossa experiência de mais de 20 anos como pedagogas, atuantes, e estreando a nossa experiência em aula online, porque até então sempre foi ao vivo, com aulas presenciais, né, Edi? Mas sempre Isso mesmo. acompanhando as famílias, acompanhando adolescentes, acompanhando os pais. Então, essa experiência que nós quisemos dividir com vocês nesse curso. Edi, quer complementar aqui a apresentação nossa? Não, perfeito. É bem isso. Nós já estamos com 6 pessoas aqui conosco. Eu só lembrar uma coisa importante. Nesse nosso chat, nessa nossa apresentação, a gente não consegue saber quem são as pessoas que estão assistindo. A gente só tem, eu estou acompanhando aqui pelo celular, o número de pessoas. Estou acompanhando pelo celular o chat, tá? O número de pessoas que estão aqui com a gente. Só que lembrando vocês que no final da nossa aula de hoje, nós vamos fazer o sorteio do livro Inteligência Emocional na Prática. E para isso, eu vou preencher aqui, né, no nosso modo antigo de colocar no papelzinho o nome de vocês. Então, eu vou pedir para as pessoas que estão assistindo colocar um oi. Se tiver o seu nome cadastrado, então já coloca o seu nome, para que a gente possa fazer o sorteio e você poder concorrer. Muito bacana. Então, nós vamos falar um pouquinho do curso, como é que nós montamos esse curso, porque pode ser que quem entrou não tenha participado dele, mas ele está lá disponível, e você sabendo um pouquinho de como é que a gente formulou, quais os temas que a gente escolheu, por que a gente escolheu esses temas, pode te auxiliar na hora de entrar no curso. Então, vamos lá. Nós fizemos 8 aulas gravadas, e essas aulas, o objetivo do curso Família Afinada é justamente que você melhore a relação com o seu filho adolescente. Todos nós queremos melhorar a relação com os nossos filhos, então a gente trouxe alguns temas, algumas técnicas também, alguns exercícios que vocês puderam aplicar. Inclusive, quem tiver participado, é bacana, manda aqui no chat, conta a tua experiência, o exercício que você fez, que você achou bacana, divide com a gente, que é muito importante para nós saber. Então, eu vou dar uma introdução para vocês de como é que foram essas 8 aulas. Por que a escolha desses temas? O primeiro tema foi sobre adolescência. O que é importante? A gente entender as mudanças físicas, biológicas, cognitivas que acontecem com os nossos filhos na adolescência. Nós já passamos por isso, então é o momento da gente relembrar e da gente também entender que eles não têm, por exemplo, a maturidade cerebral para lidar com algumas questões que a gente acredita que eles já tenham porque eles estão crescendo, tá? Então isso é muito importante. Importante a gente entender a adolescência para poder se relacionar melhor com os nossos filhos. O segundo tema, ele foi dedicado aos pais, né? Os pais e a adolescência. Nós temos uma preocupação muito grande com os pais, em acolher os sentimentos. Por quê? Hoje em dia, a paternidade não é que ela seja mais fácil ou mais difícil do que era antigamente, mas nós temos mais informações. E quando a gente tem mais informações, consequentemente, a cobrança em relação à nossa atuação é maior.
Então, a gente se sente cobrado, a sociedade cobra muitas coisas de nós. Então, a nossa preocupação, quando trabalhamos com os pais, é justamente acolher esses sentimentos. A gente não está aqui para dizer, você está fazendo errado. Não, a gente está aqui para dizendo, tem uma técnica aqui, tem um exercício que você pode fazer e ter um resultado melhor do que você vem tendo. Então, não é com o objetivo de julgar. No curso, nesse tema, nós trouxemos muito forte a questão da empatia. Por quê? Porque ela é a base para a gente estabelecer o relacionamento, para a gente melhorar a nossa comunicação. Então, nós falamos da empatia e, claro, os pais têm condição de exercer mais empatia em relação aos filhos, porque nós já vivemos, nós somos filhos adolescentes. Embora em épocas diferentes, em contextos diferentes, mas nós fomos. Eles não têm essa referência porque eles não foram pais e mães ainda. Então, por isso que é mais fácil. Não significa que não seja um desafio, mas significa que a gente pode abrir essa porta. A gente tem melhor condição de abrir pela empatia do que eles. Tá? Então, por isso que a gente colocou esse tema, porque é muito importante. A gente acolhe o sentimento de vocês, a gente acolhe tudo que acontece, mas nesse caso a gente tem uma pequena vantagem em relação aos nossos filhos, porque a gente já passou por isso. O que nós trouxemos também? Algumas dores dos adolescentes. Primeiro, nós falamos sobre insegurança, baixa autoestima, a importância de ter um ambiente adequado, favorável, para favorecer a autoestima. Porque um ambiente muito hostil, de muita crítica, leva o adolescente para baixo. E a gente precisa se aproximar deles. Eles precisam entender que os pais também já viveram inseguranças. E muitas vezes nós parecemos muito fortes, nós éramos ótimos, os melhores. Acabamos dando essa imagem para eles. Isso nos distancia mais ainda. E aí nós falamos também das 7 principais dores dos adolescentes. Por que eu preciso conhecer a dor? Justamente para que eu possa exercer a minha empatia. Então, o que nós falamos? Sobre posicionamento no mundo do adolescente. É um momento em que ele vai, de certa forma, criticar o que ele recebeu até agora. Pode ser que ele continue, pode ser que ele reveja esses valores. E isso não pode ser um momento de conflito, mas um momento de diálogo, de cada um respeitar as diferenças de opiniões. A questão deles se sentirem julgados constantemente, justamente por esse motivo que eu falei, dos pais parecerem perfeitos demais, então parece que eu estou sendo sempre cobrado, que eu nunca faço nada certo. Eles trazem muito esse sentimento. Nós atendemos como coaches, né, de adolescentes e eles trazem muito esse sentimento. Nós quisemos também trazer essa dor para vocês. A questão de lidar com as relações de amizade, com as relações afetivas também. Muitas vezes eles acabam fazendo coisas que nem sempre eles querem, que nem sempre são, são relativos aos valores deles, para agradar algum amigo, para agradar a pessoa que ele está se relacionando. Então, como é que a gente vai conversar com os nossos filhos a respeito disso? A gente precisa estar próximo e conhecer essas dores também. E há também as mudanças no corpo, no metabolismo. Então, tem horas que eles estão muito cansados, tem horas que eles estão com uma energia imensa. Então, a gente não pode correr o risco de rotular. Você vive cansado, você é preguiçoso, você... Não, isso vai fazer parte da adolescência. A gente também já passou por isso. Então, e para eles é muito difícil lidar com a questão da aparência. Acho que é uma das dores mais complicadas é lidar com a aparência, porque tudo nessa idade é motivo para ele se criticar, né? Aquele que é alto demais, o que é baixo demais, o que é mais fortinho, o que é mais magrinho. Tudo isso serve para contribuir para a autoestima, ainda mais que a gente está numa sociedade que é muito voltada para a imagem. É uma dor que é muito forte. E aí, por fim, as pressões escolares. Nós estamos também no momento que ele muda,
para o ensino médio, depois ele tem que escolher a sua profissão, e a gente viu que ele não tem total maturidade para isso. Então, como é que os pais lidam? Como é que nós podemos lidar com essas dores? E a questão do relacionamento familiar também. Nessa idade, ocorre um certo distanciamento, até porque ele está adquirindo seu posicionamento. Então, vai ocorrer um distanciamento, mas isso não quer dizer que a gente tenha que se distanciar por completo. Pelo contrário, ao mesmo tempo que eles querem uma certa independência, eles também querem ser cuidados. Nós temos 3 momentos no nosso desenvolvimento. O primeiro deles, nós somos cuidados. O segundo, aprendemos a cuidar de nós mesmos, a cuidar de si, que é onde eles estão, mas eles ainda querem ser cuidados e precisam. E o terceiro momento, que é da maturidade, quando você já cuida de você e tem condição de cuidar de mais alguém. Então, isso é importante que a gente saiba. E criar, então, momentos em família. Tem a participação dele, procure a participação deles, né? Pedir, olha, como é que a gente pode ter mais momentos em família? Por menores que sejam, mas que ele sinta que ele tem uma família que está do lado dele, que o apoia. Isso é muito importante. E respeitar as diferenças também. Esse foi um outro tema que a gente abordou, uma outra aula. Como é que o nosso estilo de vida interfere na nossa relação com os nossos filhos. Então, nós trouxemos aqui, baseado até na teoria, né, na teoria positiva, de que a gente tem estilos diferentes de vida. Então, tem aquele que preserva mais o conforto, aquele que é mais ligado no controle, o que gosta mais da satisfação, o que prioriza a superioridade. Tudo tem o seu ponto forte e o seu ponto mais fraco. Então, a gente trouxe isso para você testar qual que é o seu estilo e de que forma que você pode se relacionar melhor com o seu filho, mantendo o seu estilo, mas aprimorando aquilo que é necessário aprimorar para melhorar o relacionamento com ele. E, por fim, a gente vai falar de 2 temas importantíssimos também, porque isso tudo foi a base. Se eu tenho a empatia, se eu conheço bem o meu filho, para quê? Para melhorar a minha comunicação. E nós, então, abordamos comunicação não violenta, referência aí do Marshall Rosenberg. Então, nós explicamos o que é a comunicação violenta, a técnica, ou melhor, violenta não violenta, né? O que é a técnica, como é que a gente aplica? Não é? A questão da observação do fato, do não julgamento, de eu comunicar ao meu filho o meu sentimento. Muitas vezes a gente confunde sentimento, né? A gente não fala do sentimento da gente, fala, você não está tão envolvido, você não está tão interessado, eu estou sentindo isso. Não, você está sentindo tristeza, você está sentindo raiva, você está sentindo isso. Você não está sentindo o que o outro pensa. E comunicar as nossas necessidades também. E qual é a minha necessidade? Ao invés de falar, meu filho, você é um desorganizado, você é um bagunceiro. Meu filho, eu tenho a necessidade de que a casa esteja organizada. É importante para mim. Isso a gente tem que comunicar e fazer o nosso pedido, com a consciência de que pode ser atendido ou não. Mas é um exercício que a gente precisa fazer. No começo é difícil, mas quando a gente começa a exercitar, ele vai ficando cada vez mais fácil e eles também são estimulados a se comunicar de uma outra forma com a gente. Não tem também o outro lado. E, por fim, se eu estabeleço bem uma comunicação, eu vou conseguir colocar regras e combinados. E aí, um exercício importante das regras e combinados é também estabelecer o que é uma prioridade para mim, o que eu não abro mão, ou aquilo que é só um hábito meu. Que a gente citou o exemplo das gavetas num dos exercícios. Quer dizer, para mim é importante que a gaveta dele, a gaveta pessoal dele seja arrumada? É dele. Então, o que é importante para ele? Será que dentro ali da organização dele achar as coisas dele? Geralmente eles respondem isso. Quando a mãe, geralmente é a mãe que fala, né? Não arruma a gaveta. Eu chego nas sessões e falo, a gaveta dele é um horror.
Ele simplesmente disse, sim, mas eu acho tudo que eu preciso ali. E aí, fica sem argumento. Então, muitas vezes a gente precisa repensar o que é que a gente está exigindo. Será que a gente não pode abrir mão de algumas questões, de algo que é nosso, ou algo que é importante para a gente, mas às vezes dá para flexibilizar, horário de dormir no final de semana, por exemplo. Então, tudo isso é importante para a gente pensar. E por isso nós propusemos para cada aula um exercício para os participantes fazerem, para poder praticar com seus filhos, e vocês já vão perceber mudanças. Essas mudanças já ocorrem de uma forma rápida, outras, claro, a médio e longo prazo, mas a gente já consegue perceber mudanças, depois a gente aplicar uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de estabelecer combinados. Quando eu desço ali, naquele vídeo da Brené Brown, que a gente fala sobre empatia, eu desço. Eu não fico ali dizendo, sim, meu filho, tô entendendo a sua dor, que pena, vai passar. Não, não, meu filho, eu entendo, eu já passei por isso e eu vou te ajudar. De que forma a gente pode lidar com isso? Então, foi um curso muito prazeroso para a gente elaborar, né, Edi? Foi Foi bem. muito prático, a gente pensou muito nisso. E nós vamos também pedir para vocês depois uma avaliação lá no canal. É importante que vocês também deem esse retorno para nós. Mas, basicamente, nós colocamos esses temas porque nós entendemos que, para esse objetivo, eles eram os mais adequados. Mas a gente tem N temas sobre pais, filhos, adolescência. A gente tem muita coisa para falar. Mas esses foram que a gente encontrou de muito relevante para trazer para vocês nesse momento. E mandem, né? Como eu falei, falem para a gente o que foi importante, para a gente é bacana saber isso de vocês. Não é, Edi? E temos aqui a aula bônus que a Edi vai fazer justamente sobre inteligência emocional. O que a gente faz? Educação emocional. O que permite que a gente consiga exercer empatia, que a gente consiga se comunicar, estabelecer regras e combinados de uma forma mais eficaz? A gente precisa realmente manter a nossa inteligência emocional, desenvolver a nossa inteligência para isso. E esse é o tema da aula de hoje. A gente deu um balanço de que foi o curso, pedimos para que vocês acessem, acho que vai ser muito legal, vocês vão ter resultados positivos. E nós vamos agora para a nossa aula ao vivo com a Edi. Obrigada aí. E realmente, a gente preparou essa aula bônus, né? Vai ficar gravada, nós vamos colocar tanto aqui no YouTube quanto lá no nosso canal. E porque a inteligência das emoções, ela passa por todas as esferas, né? Tanto pessoalmente quanto nos relacionamentos com outras pessoas e com os nossos filhos, pessoais, relacionamentos pessoais e profissionais, né? Então, para a gente começar, vamos falar um pouquinho das emoções. E as emoções, elas são estímulos, né? Que estão aqui sempre com a gente, e que podem, inclusive, provocar alguma reação física, né? Então, tem o estímulo, tem a emoção e tem uma reação. Então, se eu estou feliz, por exemplo, eu estou risada, né? Aliás, eu estou muito feliz, né, Joyce, nesse momento. Então, fica muito claro a minha forma de reação a essa felicidade, que é com um sorriso, né? Se a gente está triste, tem pessoas que se fecham, tem pessoas que choram, enfim. Ela pode provocar essas reações, inclusive somatizar uma dor de estômago, né? Uma dor de cabeça, uma febre, enfim. Né? E várias ciências estudam as emoções, né? Se a gente for ver a neurociência, a psicologia, a filosofia, e aí vai. Né? Então, a gente encontra diversas teorias. A gente colocou aqui uma que é a mais aceita na maioria das ciências, né? E não vamos aprofundar, eu acho que eu estou trazendo aqui para vocês o que vai fazer de diferença nesse gerenciamento das emoções, né? Então, é importante a gente saber que tem as emoções primárias, né? Até quem assistiu
o filme Divertidamente, percebeu ali, muito bem elaborado aquele filme, vale a pena, de conhecer as emoções primárias. Mesmo assim, tem variações, tem algumas ciências que consideram 4, outras 5, outras 6, né? Mas basicamente, se a gente for colocar as 6, é a alegria, é a tristeza, é o medo, é a surpresa, a raiva e o nojo. E aí tem também, e é importante falar que essas emoções primárias, você encontra essas reações também nos outros mamíferos, né? Então, assim, por isso que elas são consideradas primárias mesmo. As secundárias, elas podem variar, né? Na teoria, de 27 emoções até 241 emoções, para você ter uma ideia. São muitas emoções, tem uma roda enorme, cheia de emoções aí, e a gente normalmente teria que encontrar uma delas que nos representa, né? E aí, quando a gente fala de inteligência emocional, exatamente isso, a gente fala de gerir, sejam essas 6 emoções primárias, ou 4, ou essas 241. Né? É um detalhe que essas secundárias, elas podem variar de acordo com os costumes, de acordo com a cultura, né? Elas são aprendidas. O pessoal até diz, né, que a saudade não tem tradução nas outras línguas, não é, Joy? Então, assim, é muito nosso, né? Vamos dizer assim, a saudade. Então, ela pode ser aprendida. E a inteligência emocional, ela passa por essas emoções, não necessariamente por todas, mas no sentido de gerenciamento, né? Ok, né? E como fazer isso? Como fazer isso até no sentido que se a gente parar para pensar, e isso eu estava discutindo com a Joy, a gente não foi estimulado a reconhecer, a poder aceitar o que a gente está sentindo, né? De nomear mesmo, inclusive de vivenciar os nossos sentimentos. Né? Então, não sei as pessoas que estão aí nos ouvindo, mas quantas vezes a gente ouviu alguém falando para alguém ou para nós, né? Engole esse choro. Não, isso aí é mimimi, vai arrumar algo para fazer, né? Não dá importância. Chorar é coisa de menina, né? Então, um menino não pode chorar, né? Tem uma clássica, né? Que a gente vai contar para o nosso amigo que a gente está sentindo. Aí ela fala: você não sabe, o meu foi pior, né? Quando o pai faz essa comparação, até com o filho, você está reclamando disso? Com a sua idade, era assim, assim, eu fazia isso, eu falava isso, a gente abordou isso em algumas aulas, numa aula lá. Isso, o que é? Nós não fomos estimulados e a gente, de certa forma, replica, sem perceber que a gente não está cuidando também das emoções dos nossos filhos, nem das nossas, nem dos nossos filhos, né? Ali como desenvolvedor mesmo. Então, a ideia, né, de passar um pouquinho para vocês, deixa eu ver se de passar um pouquinho dessa inteligência, eu vou passar um pouco dessa inteligência emocional para vocês em 3 passos. E esses 3 passos, é claro, para que vocês possam aplicar em vocês. Então, primeira coisa, reconheçam o que vocês estão sentindo. Percebam, né? Nomeiem, deem nome para essa emoção. Se a gente parar para pensar que você pode ser representada por 241, são muitas emoções, né? São muitas emoções. Então, vocês nomeiem. E nomear, se perceber e tomar um cuidado de confundir emoção com fato ou até comportamento. Às vezes você pergunta para a pessoa, e aí, como você está? O que você está sentindo? Como você está, né? E a pessoa fala, não, eu estou atropelada, estou cheio de coisa para fazer.
cheio de coisa para fazer é um fato. Qual é o seu sentimento diante desse fato? Você está estimulado, você está feliz com, né, de ter muita coisa para fazer? Ou você está até aborrecida, você está triste por ter muita coisa para fazer? Olha como é diferente o sentimento do fato, né? E de comportamento também. Muitas pessoas expressam seu sentimento em comportamento. Ah, eu estou correndo. Que estou correndo? Estou. Como você está? Ah, eu estou cheio de coisa, eu estou correndo. E esse comportamento não expressa realmente o que você está sentindo. Então, é observar sentimento, no caso, emoções, né? O que você está sentindo, a emoção que você está sentindo, você poder nomear. E como nós não fomos estimulados, às vezes é difícil da gente reconhecer. Quantas pessoas se sentem mal por se sentir feliz, né? Quantas pessoas, é como se fosse pecado, não, eu estou feliz, e reconhecer isso. Só que tem o outro lado. Quantas pessoas acham que não podem sentir raiva, não pode sentir inveja? E a gente falou que raiva, inclusive, o medo, são emoções primárias. Então, assim, até animalzinho, mamífero, sente. Então, assim, não, eu não sinto raiva. Opa, né? Tem algum problema aí. Então, reconhecer, se permitir, esse é o primeiro passo para que você possa gerenciar suas emoções. O segundo passo é você entender o porquê, né? O que desencadeou você sentir isso, né? Essa emoção. Mas aqui é importante dizer até que não é para procurar culpado, né? Porque é um estímulo que provoca a emoção, mas não é o culpado. Você é responsável pelo que você está sentindo. Você traz na sua história de vida, você traz aí, né, dentro da sua genética, vamos dizer assim, né? Das suas sabedorias que acompanham o ser humano, você traz já a sua forma de reagir a um estímulo. Eu vou colocar um exemplo, talvez fique mais fácil aí essa compreensão desse segundo passo que é importante. Imagina uma reunião, né, de trabalho, e que a pessoa que vai realizar a reunião está atrasada. Então, a reunião não começou, óbvio, né? Tem lá outras pessoas, né? Tem pessoas que vão estar sentindo raiva, talvez mais que uma. Tem pessoas que vão estar sentindo surpresa, outras tranquilidade, outras vão estar sentindo preocupação até do porque a pessoa ainda não chegou. Então, olha, o fato é o mesmo. A pessoa que ia coordenar a reunião não chegou. Mas o sentimento, a emoção de cada um é diferente, pode ser até igual, né? A raiva, outra pessoa também sentir raiva, mas esse sentimento é seu, é aí a sua responsabilidade. Eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo tranquilidade, estou ali tranquila esperando a pessoa chegar. Eu estou preocupada, estou sentindo preocupação, estou sentindo agonia da pessoa que não chega, né? Da reunião não ter começado. Então, você é responsável pelo que você sente e é algo que você traz da sua história, né? Então, de repente, você chegava atrasado para o almoço em família quando você era criança ou adolescente, e a mãe brigava e sei lá o que mais que fazia. Então, toda vez que alguém chega atrasado, você sente raiva, ou você, né, não gosta, fica bravo, porque era assim Eu tinha que esperar alguém errado. pedir.
Ou tinha que Oi? esperar alguém, ele sempre tinha que esperar alguém que chegava atrasado no almoço e estava com fome, né? Um trauma aí. Ou eu ia até ia dar o exemplo agora de você imaginar a família, você como filho, esperando o seu pai para poder almoçar. Sim, Ser, né, pela sua mãe, estimulado a manter a calma, a tranquilidade, porque o papai está trabalhando, é o horário que ele conseguir chegar ali. Então, aquela pessoa, é legal você ter falado isso, porque aquela pessoa que está na reunião tranquila, talvez ela esteja acostumada com isso, com essa tranquilidade em esperar alguém chegar, né? Muito, muito bem colocado dessa forma. Então, a gente traz a nossa história e essa história vai fazer com que a gente sinta. Então, é importante, e se é um sentimento que está me incomodando, por que está me incomodando? O que é meu nessa história toda? Primeiro, que sou eu que sinto, né? E segundo, a história que está aí. O terceiro passo, né, que aí é você verificar a sua resposta, a sua ação diante disso. Então, se a gente pegar esse mesmo exemplo da reunião, Joy, a gente imagina que duas pessoas, ou três, ou quatro, sentiram raiva, né, na reunião não ter começado ainda. E a hora que o chefe lá chegou, o dono da chefe, né, dono da reunião chegou, qual vai ser a sua resposta? Tem gente que vai ficar empurrado, né? Tem gente que vai ficar vermelho, vai ficar com raiva, vai falar, pô, isso é hora, né? Não sei se alguém falaria isso para o chefe diretamente dessa forma, né? Tem gente que vai engolir a raiva. Não, não posso sentir raiva, vai engolir, é onde vai dar dor de estômago, né? Não vai saber lidar com isso. Tem gente que vai expor, e aí você falou também da comunicação não violenta, né? Que a gente abordou numa aula, que vai expor, às vezes, de forma adequada, né? Do fato, do seu sentimento, da sua necessidade, né? De não poder mais ter a reunião até o horário além do que seria permitido, enfim. Então, é como você vai reagir ao seu sentimento. Então, se você identificou, se você assumiu a responsabilidade dele, está entendendo por que ele está incomodando, você pode agora gerenciar a sua resposta. Que resposta que eu quero em relação a esse meu sentimento, né? E muitas vezes a gente, às vezes, está dominado, não reconhece, não entende que, né, coloca a culpa no outro, é ele que chegou atrasado, então já descarrega tudo, vai pelo impulso, e aí não gerencia adequadamente todas essas emoções. Então, são esses três passos. Eu até quero, Joy, contar um caso aqui que aconteceu comigo, com a minha filha. Então, para vocês saberem, a Joy conhece, né? Claro, né? Claro que ela conhece. Eu conheço a família dela, ela conhece a minha família, enfim. Mas eu tenho três filhos, assim, lindos, né? E eles são muito próximos em idade. Então, a diferença entre a minha filha mais velha e o meu filho do meio é de 1 ano e 7 meses. Do meu filho do meio para o meu filho caçula, 1 ano e 5 meses. Então, quando todos entraram na pré-adolescência, quando todos entraram ali na adolescência, né? Uma pessoa que trabalha fora, uma pessoa que, né, tem que administrar a casa. Então, algumas coisas às vezes pegam, né? E eu cheguei em casa e a minha filha tinha feito algo que realmente para mim foi assim muito pesado, muito pesado. Eu lembro disso, ela está com 20, ela tinha uns 16 anos, para ter uma ideia. E eu falei para ela, eu fiquei com tanta raiva, então eu identifiquei a minha raiva. E eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva que eu falei para ela, filha, eu não tenho condições de ter alguma reação agora. Eu estou com muita raiva.
Se eu for falar alguma coisa para você, é capaz de eu te dar um castigo muito cruel pela raiva. E não vai adiantar nada no processo educativo. Eu expus, eu coloquei isso para minha filha. Eu saí, porque eu não tinha, realmente, eu não ia assumir o papel de mãe desenvolvedora. Eu iria ser cruel devido à minha raiva, mas que isso não ia ter nada a ver, não ia colaborar com nada para o desenvolvimento dela e para o aprendizado. Então, assim, olha a importância que tem da gente identificar. E algumas pessoas podem ter falado, não acredito que você sentiu raiva do seu filho. Mãe, sentir raiva do seu filho? Sente. A gente Sim. sente, sim. A gente sente, não é raiva propriamente dele, é a raiva do que ele fez ali, né? Exato. Basicamente, sim, a gente fica com muita raiva, né? Mas ou engole ou explode. E essa pergunta até que eu ia te fazer, que eu quero te fazer. Aí aconteceu, engolir ou explodir? Como é que a gente inverte isso numa situação educativa? Que isso aqui importa, né? Até usando o exemplo lá da pessoa que chegou atrasada na reunião. Aí, digamos que você explodiu, falou todas lá para a pessoa. E aí você descobriu que ele teve um motivo muito forte para aquilo acontecer. E aí vem todo aquele arrependimento. Aí você passa até a se considerar injusto, porque você explodiu e havia um motivo muito forte, de repente, né? Não é que se justificasse, mas enfim, não houve outra possibilidade. Como é que a gente faz, Edir? Engolir ou acabar explodindo? Como é que a gente faz para reverter isso de uma forma positiva? Te peguei. Olá, hein? Não é Olá, hein? Não combinamos isso. Muito bom. No caso, por exemplo, da minha filha, como você viu, quando a gente gerencia as emoções, eu realmente coloquei para ela, né, que eu não tinha condições de ter qualquer reação naquele momento. Não é engolir. Eu uhum, fui, por que eu me retirei? E por isso do segundo passo, eu preciso separar o que é meu e o que é dela. Eu preciso analisar o fato dela. O que é que realmente aquele fato é fato que não pertence a algo que eu trago da minha história. uhum. Por isso a importância desse segundo passo, né? Então, quando eu voltei com ela e a gente resolveu essa situação, eu estava exercendo o meu papel de mãe. E eu, como mãe, sem a minha questão pessoal da minha história, analisando apenas o fato em si, como seria para a gente poder resolver aquela questão. Então, eu não engoli, não, de Sim. forma nenhuma, eu fui processar e separar o que era meu e o que era dela, e o que era de fato importante para o crescimento, tá? E quando você falou, né, da gente, deixa eu ver se eu entendi, quando você falou da gente, de repente, explodiu, né? Não utilizou aí da inteligência emocional, por isso que eu falei Deixou desses a amígdala sequestrar. Deixou exatamente, deixou a amígdala sequestrar aí. Então, você não sentiu, você não foi para o segundo passo, que é separar, e você entendeu o que é seu, a sua responsabilidade aí. Você deixou assim se dominar e foi e explodiu, né? Aí vale você sentir, você voltar para o primeiro passo. O que é que eu estou sentindo agora? Puxa, eu estou arrependido? Por quê? Aí você separou o que é meu, o que é do outro. E por isso que a gente já tem que fazer isso, essa identificação do sentimento, logo de início, quando você, vamos dizer assim, eu vou colocar a primeira situação e segunda situação, tá, Joy? Para poder facilitar. Já para que não acontecesse isso, você gerenciar a resposta e a sua reação. A partir do momento que depois ela não foi de acordo com o que você queria, era para se sentir
Puxa vida, eu fui injusto. Puxa vida, isso não foi legal. Nossa, isso não foi bem. Ok, o que é seu, o que é do outro, né? Porque às vezes o outro também não percebeu toda essa sua agressividade como você percebeu que você foi, porque você sabia tudo que estava passando com você ali dentro, né? Mas a pessoa não sabe. Então, analisar como foi a sua reação, perguntar, inclusive, para outro como ele se sentiu, né? E com essa administração, com esse gerenciamento das emoções, vocês chegarem a um acordo. E aí, é claro, né, que eu vou falar utilizando da comunicação não violenta, das duas necessidades, porque são duas necessidades que não estavam sendo atendidas, né? Então, todos têm responsabilidade aí, mas isso dá, assim, uma aula inteira só desse ponto, Joy. Não dá para a gente aprofundar muito aqui, mas, na verdade, é isso, tá? Tá respondida aí para você isso? Tá muito respondido. Porque, na verdade, isso acontece, né? Isso pode acontecer. Nós somos humanos, enfim. De repente, você já está ali no limite de alguma questão que aconteceu antes. Enfim, pode acontecer muita coisa. E então, assim, para trazer a vida como ela é, realmente. Exatamente. Então, por isso que não foi minha provocação. Então tá, olha, aconteceu. Eu não consegui me controlar, ou então o fato de engolir também, que você trouxe. Se eu engulo, a outra pessoa acha que tudo bem, tudo bem. Exato. E aí? Que Não tá não é tudo por bem. aí, né? Não tá, não tá, e faz mal para você, porque você pode somatizar aí esses aspectos físicos, né? E assim, para finalizar, a partir esses 3 passos, é assim, bem para você poder autoconhecimento, autodesenvolvimento, eu acho que isso é muito importante falar, né? É, e gerenciando as suas emoções, e aí, que é o link que eu quero fazer, que a gente falou até agora, né? Nós dessa forma. E nós, como pai, como mãe, apesar de eu ter trazido o caso da minha filha, né? Mas eu trouxe o caso da minha filha, eu gerenciando as minhas emoções. É a partir do momento que a gente tem esse autoconhecimento para nós, né, e comece a ficar mais fácil essa inteligência emocional, nós vamos colaborar com os nossos filhos para que eles possam nomear os sentimentos. Nós vamos estimular o que você está sentindo. A hora que ele vier contar alguma coisa, e o que você está sentindo em relação a isso, né? Qual o sentimento que está envolvido? E isso é muito importante para ele começar a se reconhecer. Aí trazer o segundo passo para ele. Por que você está sentindo dessa forma, né? O que traz da sua história? Por que você está sentindo? Qual a sua responsabilidade nisso? Porque poderia estar sentindo outras emoções, né? E aí é combinar que resposta você quer ter. Né? Sente isso, vivencia essa tristeza de um animalzinho ter morrido. Isso é importante, né? E normalmente distrai, vamos comprar outro animalzinho. Gente, né? Precisa sentir. O que você quer? Eu quero chorar, eu te dou o colo para chorar. Venha, é importante isso. Eu quero sorrir, eu quero falar, não, agora eu estou cansada de chorar, eu quero me distrair. Vamos nos distrair. Essa resposta ao que está sentindo, essa emoção que está sentindo, depois de identificada, é muito importante. E isso é o gerenciamento das emoções, isso é a inteligência emocional, né? Eu até costumo colocar uma frase, né, quando eu falo sobre as emoções, né, que nós não podemos ser reféns das nossas emoções, nem nas nossas atitudes, e sim ter consciência, gerenciar para ajudar os nossos filhos. Com Eu certeza. termino aqui. Perfeito.
Perfeito. Eles ajudam a gente muito nisso, né? Eles ajudam. Eles nos ajudam É, mesmo. Às vezes eu me pego aqui, essa questão da raiva, hoje mesmo aconteceu. Tenho duas meninas, são crianças ainda, mas a mais velha, que é a lindas. Alice, ela já nomeia, porque né, você também fez um trabalho com ela muito bacana, de coach, ela nomeia, mas ela hoje chega para mim, não, porque a Letícia me irrita. Aí eu disse para ela, a Letícia te irrita? Com o que é que você está irritada? Aí ela para, pensando, ela está irritada com outra coisa. Mas ela tem a irmãzinha ali, que com 3 anos fica olhando para a cara dela. Como que ela irrita alguém, né? Ela me irrita, não. Aí ela acaba falando, não, mãe, aconteceu tal coisa, tal coisa. E a gente aproveita para conversar sobre isso. Mas é muito bacana, porque se você deixar, vai transferir. E sempre a gente vai ficar transferindo para o outro alguma coisa que é nossa. E aí fica confortável também. Né? Ah, o outro me irrita. Ah, isso aconteceu. Ah, é assim porque por causa disso. E a gente não cresce. Com isso, a gente não cresce. Então, o mais importante de tudo é a gente procurar se desenvolver, a gente procurar crescer. E não é fácil, não é nem um pouco fácil, mas quando a gente começa a ter os resultados, é incrível, é maravilhoso. Então, essa é a dica aí, a nossa dica. Né? E como é que tá o pessoal aqui no chat? É, A gente eu ia podia falar, eu acho que dá até para parar a gravação tua aí. O que você acha? parar para a gente depois já ver a questão do livro. Já faz o Agradecer sorteio, isso. essa aula, ela vai ficar pública para quem quiser ver. Achei que foi muito bacana, uma aula maravilhosa, gostosa, nossa primeira aula online. E para a gente é muito, muito bacana, muito divertido, muito gostoso. A gente ama o que faz. Então, esperamos que para vocês também tenha sido valiosa, como foi para nós. Muito obrigada. Isso mesmo, obrigada mesmo, de coração. E a gente pede, acessem nossas redes, nosso Instagram, nosso canal no Telegram, Movimento Educacional e Familiar. Tchau, uma boa noite para todos. A gente vai encerrar a gravação por aqui. A gravação.